Olá pessoal, bem-vindo ao Mova-se, o seu programa sobre mobilidade urbana sustentável, um tema que afeta todo mundo. Aqui vamos falar sobre os desafios que enfrentamos quando temos de ir de um ponto a outro em uma cidade, seja de ônibus, metrô, de trem, bike ou mesmo a pé. Vamos falar sobre cidades inteligentes, transporte público, redução de velocidade e ocupação do espaço público, além de ideias e soluções para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Mas para começar, queremos saber o seguinte: será que todo mundo sabe o que é mobilidade urbana? Não, eu não sei. Não. Mobilidade urbana Já ouvi falar na faculdade. não é alguma coisa. Mais ou menos. Urbano é. Eu imagino que é a possibilidade das pessoas irem e virem pela cidade, né? Parece que muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. Por isso, fizemos a mesma pergunta para os especialistas em mobilidade. Vamos ver o que eles disseram? Mobilidade urbana nada mais é do que o ir e vir diário das pessoas. Todas as possibilidades de acesso à cidade. Seja ônibus, seja carro, seja táxi, seja bicicleta, seja pé, tudo. É um dos problemas mais graves do país, porque afeta aí cerca de 150, 160 milhões de pessoas que já moram nas cidades. Mobilidade é uma questão que deve ser discutida mesmo. Afinal, se deslocar pela cidade está cada vez mais complicado. Afeta o nosso humor e o nosso bem-estar. Aliás, será que existe alguma relação entre felicidade e mobilidade? Existe uma relação direta entre felicidade, bem-estar e sistemas de mobilidade bem estruturados e operados. O ambiente contribui muito para o nosso bem-estar e a mobilidade é fundamental, né? Quem é que gosta de ficar 3 horas no trânsito? Ninguém. Quando você fica numa situação dessas, não tem como você ser feliz. A saúde, bem-estar físico, mental, né? Tem a ver com felicidade. Isso está comprometido numa cidade caótica como a nossa. Eu, por exemplo, eu vou de bicicleta para o trabalho todo dia. E eu acho que o fato de eu não estar presa a um meio de transporte, não estar me sentindo, respirando um ar poluído, fazendo exercício, chegando no meu trabalho, tendo feito um mínimo de exercício, eu acho que isso já traz um bem-estar para mim. E eu encontrar com meu filho, com a minha família mais cedo, isso impacta diretamente na felicidade de nós, cidadãos. Eu acho que cidades mais caminháveis, mais humanas, elas são muito melhores para a felicidade e para a saúde em si. A mobilidade pode ajudar a pessoa a ser feliz e por isso mesmo também pode ajudá-la a ser infeliz, um mau transporte, má qualidade e assim por diante. Pessoal, seja qual for o tipo de transporte escolhido, a verdade é que em algum momento do dia somos todos pedestres. Mas isso, infelizmente, não quer dizer que as cidades sejam planejadas para quem está a pé. Em São Paulo, até atravessar uma rua pode se tornar uma verdadeira aventura. Canal Mova-se na Rua da Consolação. A gente veio até aqui para mostrar que em várias travessias o pedestre não tem vez por aqui não. Como você pode observar atrás de mim, não há faixa para pedestres nessa esquina. Quando o pedestre sobe a Consolação e chega na esquina com a Rua Dona Antônia de Queiroz, ele dá de cara com placas como esta. Como você viu, a placa diz: prioridade para o pedestre na conversão. Mas a verdade é que para continuar na sua rota natural, o pedestre tem que seguir pela Rua Dona Antônia e fazer o contorno por ela. Além de ter que sair da sua rota natural, o pedestre ainda tem que esperar aproximadamente 2 minutos para que o semáforo abra para ele. E acreditem, só tem 15 segundos para atravessar. Em menos de 7 segundos, a luz vermelha já começa a piscar. Por isso, e apesar da sinalização, as pessoas se arriscam atravessando do vermelho. Como vocês podem ver, aqui na Consolação a cena se repete. Olha a placa atrás de mim. O pedestre tem que contornar a Rua Maceió para voltar para a Consolação. Se você pensa que os problemas dos pedestres terminaram aqui na Consolação, você está enganado. Quando ele chega no topo da rua e vai atravessar em direção à Paulista, ele consegue chegar no máximo até a Ilha Central. Não há tempo suficiente para chegar ao outro lado. Pois é, gente, na teoria o pedestre é prioridade, mas na prática não é isso que acontece.
Pedestre sofre mesmo. E não é só na hora de atravessar a rua, não. Andar pela calçada também é um desafio. Para chamar atenção para esse tipo de problema, foi criada a campanha Calçada Cilada, que mapeia os obstáculos encontrados por quem está a pé. Em uma ação no Largo São Francisco, no centro de São Paulo, a campanha convidou as crianças a encontrar buracos e colocar um curativo em cada um deles. Quem comandou a brincadeira foi o super-herói dos pedestres, o Superando. A gente vai atrás das calçadas ciladas e dos machucados que a gente vê no nosso caminho. Para isso, os curativos urbanos. A ação é uma parceria entre a Rede Corrida Amiga, a Rede Ocara, Brasília para as Pessoas e Curativos Urbanos. A criançada já está caminhando pelas calçadas aqui do centro e estão encontrando vários buracos, como vocês podem ver agora. Ó. Já estão colocando curativos nas calçadas, são os curativos urbanos. Eu vou conversar com o Mael aqui, que o Mael vai me explicar o que está acontecendo aqui. O que você está fazendo, Mael? A gente está pondo o curativo no buraco. Deixa eu falar. Se não tem tampa. Tem muito buraco na calçada? Tem. E pode ser que tenha um buraco, aí alguém está andando e tropece nele. E o Guilherme tem a mesma razão. Ele próprio foi vítima de um buraco na calçada. Ó, uma cilada que quase pegou aqui o Guilherme de jeito. O que aconteceu, Guilherme? Que eu andei e aí eu caí nesse buraco, aí eu caí e perdi o sapato. A gente encontrou o Valmir aqui do Giro Inclusivo, né, Valmir? O que você está achando da ação? Eu acho a ação excelente, porque o fato de você estar instruindo as crianças para que elas enxerguem esse tamanho do problema vai fazer com que quando elas estiverem adultas, elas tenham uma postura diferente e enxerguem a cidade de uma forma diferente. Achando muito boa. Muito boa. E ainda que o adulto ele fica conformado que tem buraco na rua, a maioria das vezes, né? Quando uma criança aponta, a gente fica meio com vergonha, né? Quando a criança fala, como é que isso está aí? Por quê? Porque a gente não cuida. Durante a ação, as crianças estiveram sempre muito bem protegidas, já que foram acompanhadas o tempo inteiro pelo Superando, o super-herói da mobilidade urbana. Ele conversou com o canal Mova-se e explicou como funciona a campanha Calçada Cilada. O objetivo da campanha Calçada Cilada é conscientizar os cidadãos e as cidadãs para os problemas que sofrem a mobilidade a pé e a inexistência absurda e inaceitável de acessibilidade universal nas nossas cidades. Tendo essa conscientização, é hora de botar a boca no trombone. Para isso contamos com o parceiro, o aplicativo Cidadeira, utilizado para mapear as calçadas ciladas. Encaminharemos essas várias e centenas de ocorrências já registradas para as prefeituras, subprefeituras, entidades, entes competentes, por enfim, buscar soluções e caminhos para a mobilidade a pé e para a acessibilidade de nossas cidades. No Brasil, quando se fala em transporte público de qualidade, uma cidade é lembrada como exemplo, Curitiba. Na década de 70, foi implantado um sistema inovador que agilizou bastante os trajetos de ônibus na cidade. Estamos falando do BRT, a sigla em inglês para transporte rápido por ônibus, e das famosas estações tubo. O sistema fez tanto sucesso que, depois de ter sido implantado em Curitiba, virou modelo para várias cidades do mundo. O Mova-se esteve lá para conferir se, depois de 4 décadas, o sistema continua eficiente.
Imagens icônicas que fazem Curitiba ser reconhecida mundo afora. A Rua das Flores, o primeiro calçadão do Brasil, inaugurado em 1972 na Rua 15 de Novembro e que se tornou símbolo de resistência ao automóvel. O Jardim Botânico, inaugurado em 1991, um dos principais pontos turísticos da cidade, com sua estufa de estrutura metálica do estilo Art Nouveau. As estações tubo, uma solução para o transporte público, implantada em 1991, com o objetivo de otimizar o embarque e desembarque dos usuários e aumentar a velocidade dos ônibus. Estes projetos saíram das pranchetas do arquiteto Abrão Assad, entrevistado pelo canal Mova-se. Ele e os arquitetos Carlos Eduardo Seneviva e Jaime Lerner foram os idealizadores responsáveis por projetos que criaram uma identidade para Curitiba. Atualmente, Abrão Assad está trabalhando na modernização e remodelação das estações tubo. As estações tubo, que são dos anos 90, quando Curitiba tinha uma população bem menor, ela supriu plenamente as suas funções e ela se tornou um ícone de Curitiba. Então, é preciso mantê-la, né, e revitalizá-la. Então, agora estamos prestando um serviço para a URBS, através da NTP, para rever e readequá-las. Algumas alterações imediatas são, por exemplo, a questão da qualidade do espaço destinado ao cobrador. Então nós estamos propondo uma cabine própria para o cobrador, com todos os dispositivos possíveis de segurança e de conforto, e os banheiros para os operadores também, que não estarão dentro da estação, porque não é o caso, mas estarão próximas, para atender aos funcionários, aos operadores, tanto o cobrador como os fiscais. E uma das funções desse nosso trabalho é também apresentar uma nova versão, ou seja, tudo que hoje dispomos de tecnologias novas que poderiam agregar a esse desenho original. Algumas inovações tecnológicas poderão favorecer até, por exemplo, na redução do gasto de energia elétrica. Existem estações em Curitiba que chegam a consumir quase R$2.000 por mês. Então existem, por exemplo, películas finíssimas de células flexíveis, de fotoelétricas, que poderiam recobrir a cobertura sem alterar a sua forma e seu aspecto, e que poderão fornecer toda a energia necessária para essas estações. Essa é uma inovação. A outra é tentar aproveitar as águas das chuvas também, talvez utilizando como recursos paisagísticos em algumas estações, aquelas que estão em espaços mais amplos, né? Enfim, essa questão da sustentabilidade está sendo pensada e levada a sério, mas muitas estações têm equipamentos já superados. Então, por exemplo, as catracas poderão ser um sistema mais versátil, permitindo que os cadeirantes possam utilizar a mesma entrada, né, sem a necessidade daquela porta lateral secundária, e assim por diante. O exemplo de Curitiba comprova que as boas ideias não são suficientes se não funcionarem bem ao longo do tempo. O arquiteto Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba na época da implantação do BRT, conta que uma operação eficiente é fundamental para garantir a qualidade do transporte. O BRT, ele não pode ter a operação mal feita, porque senão a população não vai mudar. Ninguém muda para uma alternativa que não é melhor. Então não é só implantar corredores de onde o ônibus tem prioridade. É muito mais que isso, é criar uma rede de transporte público de qualidade, bem detalhada, bem operada.
Isso é fundamental. Você já parou para pensar que o meio de transporte que você escolhe quando sai da sua casa afeta diretamente a vida de todo mundo que mora na sua cidade? É isso que mostra o simulador de impacto ambiental desenvolvido pela WWF Brasil e pela ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos. Uma ferramenta que visa demonstrar como as mudanças na forma de locomoção podem impactar nas cidades com mais de 60 mil habitantes. Esse simulador ele tem um objetivo muito simples, que é mostrar nas maiores cidades do Brasil, acima de 60 mil habitantes, são 550 cidades, o que aconteceria se as pessoas mudassem o uso dos modos de transporte na cidade. Por exemplo, se você está numa cidade do interior de São Paulo, você pode escolher a cidade e faz a seguinte pergunta para o simulador. Se eu conseguisse transferir 20% das viagens que são feitas hoje em automóvel para o ônibus, o que aconteceria? E aperta o botão, aí o simulador te mostra, olha, se você conseguisse isso, a poluição seria reduzida de tantos por cento, a energia seria reduzida de tantos por cento, as mortes, etc. Então é muito claro, é muito assim, fácil de usar e muito sensibilizador, para as pessoas poderem, a partir disso, ter uma discussão mais interessante com a sua coletividade, com a sua família, etc. Fique ligado aqui no Mova-se, vem muito mais por aí. Encontrar formas alternativas de entregar encomendas também pode melhorar o trânsito. O Mova-se visitou a Pronto SP, uma empresa que faz entregas baratas, eficientes e ecológicas. Pronto SP, André, boa tarde. Oi, Joyce, tudo bom? Francisco Leitão. E lá eu entrego para quem? Tá bom, pode deixar que eu anoto sim. Obrigado você, Joyce. Tchau, tchau, boa tarde. Tá difícil gravar a reportagem aqui, porque como vocês viram, o telefone não para de tocar, né? Mais uma chamada. Pronto SP, André, boa tarde. Pra onde que é o bolo? Fradique, quantos bolos são, por favor? 3? Tá bom, obrigado. Tô pedindo pro ciclista ir aí. Obrigado, tchau, tchau. Ou seja, entrega bolo, entrega documentos, entrega qualquer coisa. É, aqui a gente topa qualquer negócio, meu. Não tem tempo ruim, não. A gente consegue entregar bastante coisa e conforme for aparecendo a gente vai entregando, sem crise. Como surgiu a ideia? Bom, eu já tinha trabalhado há uns 5 anos antes de abrir a Pronto, eu já tinha trabalhado com entregas de bicicleta e gostei do trabalho. E comecei a procurar cada vez mais ficar em contato com esse mundo. Até que eu abri a minha própria empresa. Entrou um sócio, um amigo meu, que já me acompanhava nas voltas de bicicleta que a gente fazia quando adolescente. E a empresa foi crescendo e não parou mais. A bicicleta é uma paixão nossa antes mesmo de se tornar um negócio. Então, às vezes, quando, por exemplo, está muito corrido aqui, estão todos os ciclistas na rua, como a gente ainda é uma empresa em crescimento, a gente não tem muitos ciclistas, se apertar aqui, sai ou eu ou o Gustavo, saímos para fazer entregas também, sem problema nenhum. A grande maioria é documento, seguido por comida em geral, bolo, fruta, salada, tudo que você pode imaginar que possa ser entregue, que você possa receber na sua casa, a gente pode entregar. Por mês a gente está agora na casa das, em média, 200 e poucas entregas avulsas, né? Fora os contratos que a gente tem, e está dando uma média diária de umas 12 entregas por aí dos clientes avulsos. Até que distância vocês fazem as entregas? A gente prioriza o centro expandido de São Paulo, mas a gente atende algumas cidades da grande São Paulo também, como Cotia, Barueri, São Caetano, a gente está atendendo também. Faça chuva ou faça sol, vocês estão sempre disponíveis aí? Sempre disponíveis. Nossas mochilas são todas impermeáveis, os ciclistas têm capa de chuva, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente recomenda aos ciclistas é que se a chuva estiver muito forte, tiver uma chuva torrencial, que ele aguarde um pouco em algum lugar abrigado, né, que ele não fique na chuva, para quando a chuva voltar a diminuir, ficar uma garoa mais tranquilo, que dê realmente para andar, ele saia para fazer a entrega, para não dar problema, né? Melhor segurança do que, né, entregar o documento e o ciclista acabar se machucando aí com uma chuva muito forte.
tem que tomar muito cuidado aí com o asfalto, escorregadio, né? Acidentes, tal, atenção total no trânsito, colocar principalmente aí as luzes na bike, né? Os LEDs aí no caso, para que os motoristas possam ver você, né? Essas coisas todas, ficar mais visível ao trânsito, né? E aos pedestres também, e cuidado com tudo aí que tem aí pela rua. Fica aberto de segunda a sábado? Como é que funciona? A gente trabalha de segunda a sexta, o horário de funcionamento é das 9 às 6, mas a gente trabalha com entregas agendadas. A gente já entregou de sábado, a gente já entregou mais cedo também durante a semana, já retirou documentos mais cedo também. Isso é parte do diálogo. Se a pessoa souber conversar e souber agendar, sem problemas a gente consegue atender essas entregas mais especiais também. Legal, muito obrigado, viu, André? Nada, que é isso, prazer foi meu. Se precisarem de alguma entrega, só ligar. Você tem medo de andar de bike no meio do trânsito? Ou nunca pedalou nas ruas, mas gostaria de um empurrãozinho para começar? Não se preocupe, existe uma galera pronta para ajudar. Eles são verdadeiros anjos, que com muito carinho e paciência ensinam e encorajam o ciclista de primeira viagem. Canal Mova-se no Largo da Batata, acompanhando uma ação do Bike Anjo, uma rede de ciclistas experiente e voluntária que ensina o pessoal a pedalar. É muito legal. Afinal, pedalar faz muito bem para a saúde e faz bem para a saúde da cidade de São Paulo também. Ele surgiu com a ideia de acompanhar as pessoas que queriam começar a utilizar a bicicleta na cidade e não tinham segurança. Então alguns amigos se juntaram e começaram a levar os amigos de trabalho, de faculdade, de escola. E a partir daí surgiu uma demanda muito grande de pessoas que queriam acompanhamento, de pedalar para o trabalho, tudo, mas não sabiam nem subir na bicicleta. Então foi quando a gente começou a surgir com as oficinas de ensinar a pedalar, para começar a pegar o pessoal desde o zero, ensinar a pedalar para depois levar para a rua, para aprender a pedalar com segurança, né, com tudo que tem direito à bicicleta fazendo na cidade. Eu sempre achei que tinha que ter uma escola para... Eu acho muito interessante, muito bacana. Deve ter muita gente que não sabe andar de bicicleta e não sabe que existe essa possibilidade, né? Não anda porque não sabe que tem quem ensina. Sempre gostei de pedalar, mas eu tinha medo da cidade, assim. E aí eu comecei a procurar ajuda e descobri o Bike Anjo para me ajudar. A gente teve um aumento desde agosto do ano passado, que começou a surgir a infraestrutura cicloviária, a gente teve um aumento de 40% nos nossos pedidos de acompanhamento no trânsito. E a maioria das pessoas descrevem pra gente que era assim, que eles tinham muita vontade de ir pra rua e tinham medo. Só que hoje tem uma ciclovia, uma ciclofaixa que passa na porta de casa e vai até praticamente a porta do trabalho. Então eles já têm um empurrãozinho para começar a pedalar. E aí só falta a ajuda de uma pessoa experiente para passar as dicas de segurança, dicas de mecânica, dicas de como utilizar a bicicleta, tudo assim. E aí eles procuram a gente já para seguir esse próximo passo. Mas o Bike Anjo não ensina o pessoal apenas a pedalar, não. Promove também oficinas muito legais como essa que está acontecendo aqui atrás de mim. São voluntários que querem fazer parte dessa rede que faz o bem. O Bike Anjo tem uma metodologia própria, onde a gente desenvolveu técnicas para que as pessoas que já sabem pedalar consigam ensinar iniciantes. Então vocês vão ver aqui, desde os primeiros passos até um pouco mais adiante, até que a pessoa consiga adquirir confiança e experiência para que comece a pedalar na rua. A gente tem muitas pessoas hoje que estão aqui ensinando que aprenderam a pedalar há menos de um ano e hoje já fazem parte do Bike Anjo ajudando a rede. Foi bom pra mim, eu aprendi, tô muito feliz, tenho uma bicicleta, comprei uma bicicleta, tal, saio por aí, pedalo. Eu pensei, assim como eu, deve ter outras pessoas nessa mesma situação que não sabe como, não sabe onde, não sabe, acha que é difícil, que tem medo de andar. Aí eu pensei, por que não fazer parte, né? Se me fizeram bem, por que não fazer bem para outra pessoa? Fiz esse curso Cuba, né, o curso de formação de instrutores do Bike Anjo, e comecei há 3 anos que sempre que é possível, né, eu venho nas atividades para a gente poder ensinar outras pessoas. Tinha vontade de pedalar faz tempo na cidade, eu acabei vendendo meu carro e percebi que a bicicleta era uma ótima alternativa, uma super boa alternativa, saudável, de andar mais livremente pela cidade, sem custos, né? E quando eu comecei a entrar no trânsito e vi que não era tão complicado, que era possível, eu também comecei a ter vontade de ajudar outras pessoas a perceberem que é mais simples do que parece, né? Porque na verdade a bike, ela me deu uma perspectiva nova de São Paulo, me mostrou uma São Paulo bem mais calma, mais pacífica, né? Então, e mais interessante. Então, acho que essa é a vontade que eu tinha de ajudar.
muito difícil ensinar a moçada a andar? Não, vai muito de cada pessoa mesmo. Tem pessoas que têm mais dificuldade, outras têm menos. Tem gente que em 20 minutos sai andando, tem gente que leva 1h30. Mas com paciência todo mundo aprende num dia só. Nunca tinha andado de bicicleta sem rodinha desde a infância e foi muito legal. Até o instrutor falou que eu estou bem de equilíbrio, bem legal. Todo mundo na minha família anda de bicicleta e essa semana eu ensinei minha netinha de 7 anos a andar de bicicleta. E ela falava, e você, vó? A avó vai procurar ajuda, porque a avó não sabe. Nunca andou de bicicleta? Não, nunca subi numa bicicleta. Na infância, na adolescência, juventude, meus pais não deixavam andar. Decidi que esse ano eu quero andar de bicicleta, né? Como é que está sendo a experiência? Tô adorando. Já aprendeu um pouquinho? Ah, já deu para começar, pelo menos para saber que dá para aprender. Isso eu já aprendi, já fiz. Vontade não falta? Não, vontade é o que eu tenho sobrando. Tá com uma bagagem bem grandona atrás aí, carregando de vontade. Então eu acho que eu vou aprender sim, dessa vez vou. Com a paciência da turma aqui, melhor ainda. Por que você resolveu aprender a andar de bicicleta agora? Ah, aquelas metas de ano novo, né? Aí tô aqui hoje, né? Me inscrevi, fui sorteado e tô aqui hoje, começando. E como é que tá sendo a experiência? Muito bom, adorando. Aprendi facinho. Já saiu pedalando? Já saí pedalando, questão de 2 minutos já tava pedalando já. Não quer nem devolver a bicicleta então? Não, agora eu quero parar mais. Quero sair andando até chegar em casa. A rede cresceu de uma forma tão grande que hoje a gente tem mais de 3 mil voluntários no Brasil inteiro. Existem em todas as capitais do Brasil, né, todos os estados. E a gente já tem 6 cidades fora do Brasil. A gente tem na Alemanha, Portugal, no Equador, na Austrália e na Argentina. E agora surgiu o Bike Anjo Dublin, lá na Irlanda, que é uma Bike Anjo aqui de São Paulo que mudou para lá e aí quis levar essa semente daqui, né, que ela colheu aqui. E aí agora ela está criando o Bike Anjo lá, em mais uma cidade já está acontecendo o Bike Anjo. Quer aprender a pedalar? Pode contar com o Bike Anjo, não importa a idade que você tenha, seja criança, jovem ou adulto, o Bike Anjo está aqui para te ensinar a pedalar pela cidade de São Paulo com segurança. Bem legal a iniciativa do Bike Anjo, não é? Bem, hoje a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá!